Olá, meu povo, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse:
Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E insistiu com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu rei entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão, alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então veja, meus irmãos, como o ser humano ele está sempre mentindo para querer vantagens para si, não é? Geazi, o servo de Eliseu, foi atrás de Naamã e mentiu, dizendo que 2 jovens tinham aparecido, né? E pedindo a Naamã, em nome de Eliseu, que desse a ele 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E aí foi uma mentira, né? Porque Eliseu não mandou Geazi fazer isso. E aí chegou, guardou os 2 talentos que Naamã lhe dera e 2 mudas de roupa guardou em casa. E disse a Naamã, disse a Eliseu:
Não, eu não fui para canto nenhum, não. Mentiu de novo, né? Então, por causa da mentira, Eliseu, homem de Deus, profeta de Israel, castigou ele e disse: olha, você vai ficar leproso e a tua descendência também. Então, veja o castigo, né, que nós podemos receber se nós mentirmos. Por isso, há tanta coisa ruim acontecendo no mundo, né? Por causa da mentira. Muitos castigos de Deus vêm sobre a nação cujo Deus não é o Senhor, né? Mas cujo Deus é o ventre, a barriga, né? As pessoas estão sempre querendo, através da mentira, encher suas barrigas, né? E Deus castiga. Deus, ele não é um Deus cego, nem surdo, que não veja e que não ouça as coisas que acontecem no mundo. Então, que Deus abençoe você e toda a tua família.